Enquanto a Polícia Militar falou em 1 milhão de manifestantes na Avenida Paulista, em São Paulo, o Instituto Datafolha cravou 210 mil pessoas. A grande diferença levantou dúvidas. E a justificativa de cada um está na base de cálculo. O Jornal da Cultura explica. O Datafolha usou como critério de contagem apenas a área da Avenida Paulista, sem incluir as ruas da região. Para isso, esclareceu que a Paulista tem 135 mil metros quadrados e meio e que suporta no máximo 950 mil pessoas. Mas o número total só seria atingido se houvesse a chamada situação de confinamento, que comporta 7 pessoas por metro quadrado, o mesmo encontrado nos trens do metrô em horário de pico. Segundo o Instituto, isso não ocorreu no domingo. O levantamento foi feito por pesquisadores em meio à multidão. Eles calcularam o número médio de participantes em cada metro quadrado. Já a Polícia Militar usou toda a extensão da Avenida Paulista e as ruas em volta. A base de cálculo foi de 5 pessoas por metro quadrado, multiplicada pela área da avenida, que é de 2,8 km lineares, mais o resultado das outras ruas. Para se chegar à área total ocupada pelos manifestantes, foram usadas fotos feitas por helicóptero e uma ferramenta online que utiliza mapas. Você estava explicando isso nos bastidores, né, Ayrton? Agora, a diferença é muito grande, você não achou isso? Eu achei. Obviamente, não tinha só 240 mil pessoas como que é o Datafolha. Eu acho que o Datafolha tem um sistema, adotou o sistema lá na outra concentração de sexta-feira, que estava a CUT, estavam os partidos de apoio ao governo, e chegou a um número de 41 mil participantes ali. Então, para eles, aquele sistema deles deve ser o sistema correto. E adotaram o mesmo sistema para medir essa concentração. Quer dizer, eu acho que tinha muito mais do que foi marcado. Agora, eu pude fazer uma comparação entre a concentração da Candelária, no Rio de Janeiro, porque eu estava lá, eu via aquela concentração. Lá, de fato, tinha 1 milhão de participantes. A daqui dá a impressão que chegou a números altos, 800 mil, 900 mil, não dá para saber. O que importa dizer é que foi uma grande manifestação popular. Claro que essa manifestação popular não derruba o resultado das eleições, não é verdade? Porque uma teve 51 milhões, outra teve 50 milhões. Tem que ser respeitado esse resultado das eleições, acima de tudo. Hoje, acima de tudo. Porque não se pode questionar que alguém ganhou a eleição, não é? Foi uma demonstração de civismo, né? O Vila, somaram na sexta e subtraíram no domingo, incrível. É isso? O Datafolha, fazendo medição, é maravilhoso. Ele multiplicou por 3 a manifestação de sexta-feira e dividiu por 5 a de domingo. É uma matemática fenomenal, tal. Ou seja, nós entrevistamos no Jornal da Manhã o coronel da PM, que explicou detalhadamente, a reportagem daqui explicou muito bem como é feito o cálculo. O helicóptero fotografa, aí você tem um software que pega o mapa, faz o cálculo do adensamento das áreas. Portanto, é inacreditável que o Datafolha merece, a forma de medição merece riso, tal. E não ouviram o Datafolha? Não, porque ele a discussão era como a PM tinha chegado a esse número, que foi dado o número do Datafolha, né? E não foi dado, e o número da PM tinha sido questionado. Agora, eu acho importante destacar, aproveitando a ocasião, foi citado, eu acho o bom do Jornal da Cultura, que deu motivo até de um livro, né, que você vai querer que você vai destacar durante a semana, é que aqui a notícia por si só não é notícia. A notícia só é notícia mesmo quando ela é comentada, debatida, analisada, e onde há polêmica, respeitando as diversas visões sobre o mesmo fato. É isso que é democracia. Então, no caso, eu discordo da questão levantada anteriormente pelo Ayrton, com todo respeito, tal, em relação à questão do impeachment. Por quê? O impeachment está na Constituição. Eu entendi o que ele falou. Se tiver motivos, tal, eu entendi. Mas eu só queria destacar, está lá na Constituição, tem uma lei de 1950, que tem como referência a Constituição de 46, quando não havia, inclusive, reeleição. Portanto, é uma discussão jurídica se aquela lei ela tem de ser lida, vamos dizer assim, não estou usando o termo jurídico correto, da mesma forma quando há uma outra Constituição, de 88, que tem reeleição. Eu estou me referindo à questão também do crime de responsabilidade. O impeachment é mais do que isso, mas eu estou me referindo a esse fato. As questões são muito graves. Então, quando se fala em impeachment, é na questão de que se constrói o impeachment politicamente. O presidente Fernando Henrique, o ex-presidente, porque no Brasil a gente chama a pessoa pelo título, parece monarquia, é ex-presidente. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso não é um bom analista de conjuntura. Em 1992, em junho, ele disse que impeachment estava fora do jogo, era igual bomba atômica. Existe para não ser usado. 3 meses depois, Collor não era presidente do Brasil. Mas, Vila, só na suíte, porque
Eu sei porque que o Fernando Henrique tomou essa posição. Eu conheço, ele é um homem de mediação. Mas ele sofreu, quando foi eleito para o segundo mandato, uma campanha do PT, chefiada pelo Lula, que pregava diretamente o impeachment. Ele passou por isso. Ele tem a grandeza de hoje não devolver na mesma moeda. Por quê? Porque ele estava no começo do governo, tinha 99. Feito a desvalorização da moeda, o dólar estava alto, a situação não era boa, a inflação tinha aumentado. E então veio o PT lá, é impeachment do presidente Fernando Henrique Cardoso. E hoje ele mostra grandeza quando ele fala, não, eu não tenho fato concreto para poder dizer isso. O nosso tempo já está esgotado, mas só queria comentar algo aqui que todo mundo comentou, que o Rodolfo Guimarães está dizendo aqui pelo Twitter, e que os convidados acham dos manifestantes vestidos com camisas da seleção brasileira, outro símbolo corrupto. Não, a seleção não. Uma coisa é a seleção, CBF. Outra coisa é Marinho. Espera um pouquinho, a seleção é nossa, é a história do povo brasileiro, desde 1930, lembrar 38 com Leônidas, Domingos da Guia, não vamos contar a história toda, espera um pouco, só faltava nos roubar a seleção brasileira. Agora, isso, o Marinho, aquela turma toda, Ricardo Teixeira, João Avelange e tal, agora, isso são eles, agora o futebol é nosso. Não é nem essa, nem a do 7-1. A camisa que eles usaram foi aquelas do tricampeonato, depois do Penta, depois do eles, exatamente.